Um garoto solitário é rejeitado durante sua infância, porém ao crescer ele se aproximou da garota mais popular do colégio e sua vida acabou mudando completamente, e com o tempo eles começaram a desenvolver sentimentos um pelo outro. Oi gente, aqui é a Yuna e hoje nós vamos ver o resumo do anime Horimiya. O nome também vai estar na descrição do vídeo. O anime começa realmente com Hori conversando com suas amigas, e uma delas pergunta se poderia passar o número dela para um garoto que tinha pedido, mas Hori acaba rejeitando. Um de seus colegas chamou as garotas para irem ao karaokê, mas como ela estaria ocupada demais, não conseguiria ir. Após isso, Miyamura pega o celular de Hori que tinha caído no chão, e vemos em seguida Hori cuidando da casa no lugar de sua mãe, já que ela trabalhava fora, e também cuidava de seu irmão mais novo chamado Sota. Em seguida, seu irmão mais novo voltou para casa machucado, e como Hori estava preocupada, acabou nem percebendo a presença de quem o levou para casa, e ela pede desculpas e pede para que ele ficasse para tomar um café como agradecimento. Enquanto conversavam, Hori percebe que o jovem conhecia ela de algum lugar, e quando ele revela que era o Miyamura de sua classe, ela não acredita que era a mesma pessoa, e realmente ele fica bem melhor fora do colégio. No colégio, ele estava mais diferente do que o normal, e chama o prota para conversar em particular, dizendo que seu irmão queria que Miyamura os visitasse novamente, e ele aceita, e pensa que ela na verdade evitaria ele, mas ela diz que não, já que tinha um lado da vida dela também que não queria que outras pessoas descobrissem, e Miyamura agradece a ela. Após alguns dias, Hori havia aprendido um pouco mais sobre Miyamura, e ele começou a visitar sua casa com frequência, parecendo até mesmo um casal realmente. Hori então vê um anúncio de promoções, e na escola ela não conseguiria chegar a tempo no supermercado, então deixa isso na responsabilidade do Miyamura. Logo ele sai correndo para chegar a tempo de pegar as promoções, e uma das amigas dela acaba vendo ele acidentalmente, e no final do dia ele estava acabando, e diz que tinha encontrado com uma amiga dela acidentalmente. E percebemos que Hori na verdade estava com ciúmes, e não demora para que ela falasse que não queria que ninguém além dela visse o Miyamura vestido daquele jeito. E ele responde dizendo que também não queria que ninguém além dele visse ela da forma que ela era em casa, já que aqueles momentos pareciam ser somente dele e de mais ninguém. E com isso ele deixa ela completamente envergonhada, e eles aproveitam o resto de seu jantar depois desse constrangimento. Na escola, vemos a lembrança de Miyamura mostrando para Hori todas as tatuagens que ele tinha em seu corpo, e voltamos para o casal não oficial conversando novamente. Quando Hori sai dali, um de seus colegas chega para falar com Miyamura, e ele pergunta se ele e Hori estavam namorando, mas o prota diz que não. Logo Miyamura percebe que Toru gostava de Hori. No vestiário, o prota revela ao seu colega suas tatuagens, e em seguida ele também percebe os piercing que ele tinha. Então Miyamura e Toru conversam no terraço da escola. Ele queria saber como eles ficaram próximos em tão pouco tempo, e o prota diz que já fazia um tempo que eles tinham se aproximado. No corredor da escola, Toru chama Hori para conversar em particular depois, e Miyamura diz que pegaria seu irmão por ela, então ela poderia falar com ele. Quando ela chega em casa, acaba chamando um prota para conversar em particular, e conta o que tinha acontecido no colégio, e também pergunta algumas coisas que Miyamura tinha dito a ele sobre ela. Com isso, ele acabou deixando ela triste, mas logo ela se recompõe e dá uma bela de uma cabeçada nele, dizendo que não era pra ele parar de ir em sua casa. E após isso, ela diz que tinha rejeitado Toru. No dia seguinte, Miyamura tinha ajudado Hori a fazer algumas compras, e percebe que ela estava cantando uma música, e ele pergunta que tipo de música ela gostava, mas ela não sabia como responder. Na casa de Hori, a mãe dela tinha chegado, e em seguida ela pergunta quem era o garoto que ela levava para casa de vez em quando, e ao ouvir como ele era, acabou ficando curiosa para conhecer ele, e Hori percebe que não sabia o primeiro nome do prota. Após isso, uma perseguição começou em cima do Miyamura para descobrir seu primeiro nome, e acabou causando maus entendidos em sua casa. Ela estava exausta por tentar descobrir o nome dele, e o prota iria em sua casa em breve. Chegando lá, quem o recebe é a mãe dela, e Hori tinha saído para comprar algumas coisas. Ele então diz o nome dele à mãe de Hori, e mais tarde naquele dia, Hori estava revoltada, e Miyamura fala do mal entendido que ela causou no colégio, mas ela diz que era apenas porque queria saber o primeiro nome dele, e ele então escreve seu primeiro nome para ela, e descobrimos que o nome dele era Izumi. Na escola, Hori acaba aceitando ajudar o conselho estudantil, e acaba ficando atarefada demais ao dedicar parte do seu tempo para ajudá-los. Mais tarde, no corredor, uma garota do conselho
estudantil acaba esbarrando no Miyamura e derruba vários documentos do conselho. Ao ajudá-la, ficou alguns documentos com ele, e ela diz que ele poderia jogar fora, já que não eram importantes. No dia seguinte, Rory estava sendo pressionada pelo conselho estudantil, já que estava faltando alguns papéis, e quando ela estava prestes a desabar e pedir desculpas, Miyamura aparece para salvá-la e dá uma bela cabeçada no presidente do conselho estudantil, entregando as notas que a namorada dele tinha dito para jogar fora anteriormente. E finalmente, o mal-entendido havia sido resolvido. Rory então agradece, e é revelado que ela na verdade ajuda o conselho para que o presidente não revelasse o lado obscuro que ele tinha quando criança. Mais tarde no colégio, o Prota e o Toru estavam conversando sobre o que ele poderia dar para Rory como presente de aniversário, e no dia do aniversário dela, ele entrega um CD com as músicas da atualidade, que aparentemente ela tinha gostado bastante. Após isso, vemos um pouco do passado de Miyamura, que era isolado dos outros alunos por não querer estar perto dele, e de volta ao presente, a professora pede para que formassem grupos, e ele se lembra do seu passado, que logo é cortado quando seus amigos se juntam ao seu lado para estudarem juntos. E Miyamura percebe que não estava mais sozinho. Toru então chega no terraço em que o Prota estava, e eles acabam tendo uma discussão saudável sobre a amizade deles. Na sala de aula, Rory acaba brigando com ambos por se atrasarem. No dia seguinte, Rory estava no refeitório, e a namorada do presidente do conselho estudantil chega para conversar com ela. Em seguida, ela pergunta se Rory era namorada do Prota, e ao responder que não, ela pergunta se poderia ficar com Miyamura. Mas Rory reage e diz que o Miyamura era apenas dela e de mais ninguém, dizendo que não deixaria ela ficar com ele. E em seguida, ela percebe o que tinha dito realmente. Em sua casa, Rory e Miyamura acabaram ficando sozinhos, e ele acaba servindo algo para que eles pudessem comer. Logo vemos ambos vendo um filme de terror, e Miyamura estava com o maior medo do filme, se assustando até com coisas bobas. E para piorar, acaba a energia, mas volta em seguida, piorando ainda mais a situação. Ele então comenta algo sobre o dedo dela, e ela se lembra do passado quando comparavam suas mãos. Quando Toru foi comparar a mão dele, foi ameaçado pela Rory. E de volta ao presente, eles estavam comparando suas mãos em si. Porém, a brincadeira foi longe e ela acabou segurando firme a mão dele. Ela então sussurra que amava ele, mas corrige dizendo que amava as mãos dele. E ele diz que também amava ela, e reforça em seguida seu amor. Rory então estava lavando a louça e pensa no que aconteceu antes, e Miyamura acabou fazendo a mesma coisa em seguida. Na escola, vemos que Miyamura estava machucado, e diz que entrou em uma briga com Toru, e logo seu colega aparece na sala de aula ainda mais machucado. Após isso, Yuki conversa com Miyamura sobre o que aconteceu, enquanto Rory conversava com Toru, e ele explica como aconteceu realmente a briga entre eles. Na verdade, a briga aconteceu realmente por causa de um susto que ele deu no Miyamura, e após Toru revidar, Miyamura acabou dando uma surra nele. E em seguida, Rory e Yuki acabam comentando como os garotos agem de forma estranha às vezes. E gente, esse foi o resumo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like para a parte 2 desse anime incrível. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima!